livros pra você. Editorial Vento Sul, levando vida pra você. Quando eu abri o grupo familiar na minha casa, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Foi a primeira coisa que eu fiz após eu ter me batizado, né? Nem passou na minha cabeça se eu estava preparada, se eu tinha condições, como é que ia ser. Foi simplesmente uma decisão impulsiva, né? De eu quero então se é isso que Deus quer, então vou fazer. Aí eu abri o grupo familiar na minha casa, uma semana depois de eu ter me batizado, com o videopão. Né? Uma pessoa me disse, Deus quer falar contigo. Deus quer ter comunhão contigo. Agora que tu te batizou e o Espírito entrou para dentro de ti, Deus quer falar contigo. Mas como Deus vai falar comigo? Deus vai falar contigo quando tu buscar Ele, porque Ele diz que Ele se revela para quem o busca. Então tu tem que te organizar a tua agenda e achar um espaço para Deus. E como Deus é um Deus de ordem, tu vai escolher um dia e um horário. E 1h30 tu vai falar com Deus. Naqueles momentos, né, Deus vai responder os teus questionamentos. E eu achei aquilo meio religioso demais, né? Uma coisa imposta quando a gente se batiza. A gente ainda é muito rebelde, a gente não quer nada imposto. A gente rejeita, não estou pronto, não quero ainda, não estou preparado, não sei como fazer. Cada um sabe das desculpas que coloca para não obedecer, né? Mas tu vai botar esse DVD e Deus vai falar contigo. E eu fiz isso, eu acho que foi uns 2 anos. Todas as quintas-feiras, às 20h, eu botava o videopão e assistia. Mas aí tu fazia só tu, Magali? Como é que era? Como é que funcionava? Deus tinha muita misericórdia de mim, Marcelo, porque quando me falaram do grupo familiar, o que me agradou é que me disseram assim, né? Até porque eu sei que todos nós somos chamados a evangelizar. Então, todos nós, quando saímos do batismo, a gente quer falar para todo mundo do Senhor. A gente quer falar daquilo que entrou para dentro de nós, daquilo que a gente sente. Então, a gente tem essa necessidade de evangelizar. E eu achei tremendo que eu ia poder convidar todo mundo para ir na minha casa na quinta-feira. Né? Antes eu já fazia. Nas quintas e nas sextas, eu fazia degustação, porque na época eu tinha uma empresa de eventos que estava quebrada, né? Porque a gente chega no Senhor na pior condição possível, né? E aí, nas quintas-feiras, eu fazia degustação de salgado e na sexta de doce. Então, as pessoas iam na minha casa porque era gratuito. E eu achei bem legal, porque eu estava me sentindo bem melhor. Então, eu queria que as pessoas também se sentissem melhor. Mas eu não sabia o que dizer para elas. E aí, alguém me disse, tu vai abrir o grupo familiar, vai convidar as pessoas para ir na tua casa e vocês vão aprender juntos. Eu digo, bem legal, porque eu estou sozinha em Alegrete, vou convidar as pessoas que eu conheço e nós vamos aprender juntos, está ótimo, né? E era bem tremendo, porque daí nas quintas-feiras, das 8 às 8h30, eu fiz cartão de visita, né? Convidei as pessoas para ir, eu trabalhava com eventos, então não tive dificuldade nenhuma para colocar em prática isso, né? Para promover aquela reunião. Exato, eu convidava todo mundo, dizia, na minha casa a gente faz estudo bíblico nas quintas-feiras, vai ser bem legal, vai lá. Está aqui o convite para te não esquecer, né? E aí eu vejo assim, por misericórdia de Deus, né? E porque Deus vela pela palavra dele para cumprir. Na primeira semana ia gente, na segunda foi gente, na terceira foi gente. Eu acho que durante uns 4 meses, todas as quintas-feiras aparecia alguém. Aparecia alguém. As pessoas iam. Então eu cumpri aquela agenda porque as pessoas iam, né? E aí eu tive uma experiência até no começo da minha caminhada que foi bem tremenda, Marcelo. Eu trabalhava com eventos. E eu fui convidada a fazer um evento, que era um evento surpresa. E era o casamento de uma das minhas melhores amigas. A mãe dela disse assim, Elisane, nós vamos locar um vestido de noiva e tu vai tirar umas fotos para depois a gente ver, né, a cerimônia do casamento. Só que, na verdade, o lugar estava todo preparado para já fazer a cerimônia. Né? E aí eles me ligaram, Magali, tu é amiga da família, a gente quer muito que tu faça esse casamento, e vai ser num feriado, quinta-feira, às 19h. A 300 quilômetros de onde eu morava. Ou seja, eu não podia nem ir só no começo e depois ir para casa, para o grupo, né?
Eu tive que escolher. E agora? Como é que eu vou fazer o grupo às 8 horas em Alegrete e tá em Itaqui às 7? E aí é aquela questão que ela é muito mais interior do que exterior. Porque se eu não for fazer o grupo, não tem problema. Naturalmente está tudo certo, né? A gente não é obrigado a nada. Mas dentro de nós, o Espírito pede que a gente tome posição, que a gente decida. E essas circunstâncias vêm exatamente para que tu tome uma posição. E é algo muito interior. Né? E são essas pequenas decisões que são interiores, que ninguém te cobra, que fizeram eu crescer, eu vejo assim, né? Aí eu lembro que eu disse assim, eu vou poder fazer os arranjos, arrumar a festa, mas eu não vou poder ficar. Mas como que tu não vai ficar? Tu é a pessoa mais importante, tu vai fazer tudo. Elas que não sabem que a pessoa mais importante é Jesus e que eu tenho um evento agendado com ele na minha casa, não posso dar cano nele, né? Aí eu organizei tudo, saí de lá às 5 horas da tarde, né, para chegar a tempo. Aí eu cheguei em casa 7 para as 8 para o grupo. Só pensando a minha mente lá na festa, a minha amiga vai chegar, vai ser surpresa, tudo preparado. E eu cheguei em casa e não foi ninguém. E era o mesmo videopão que eu já estava escutando há muito tempo. Eu sabia cada minuto do videopão. Ou seja, teoricamente não tinha novidade nenhuma. E quando eu cheguei ali, né, eu peguei aquela agenda, que eu segui a agenda, né? E aí dizia assim, oração inicial, orar, ler. E aí eu abri lá na palavra de Zaqueu. Me emociona, né, que dizia assim, que Jesus ia visitar Zaqueu na sua intimidade. Que não era no meio da multidão que Deus ia falar com Zaqueu, né? Ali eu vi o que era o grupo familiar. Que é a minha intimidade com Deus, que não era a multidão. Que até aquele momento Deus tinha permitido que muitas pessoas fossem. Porque a minha expectativa ainda era. As pessoas vão vir, elas vão gostar, elas estão se agradando do que está sendo falado aqui. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade, né, de se colocar na presença do Senhor e saber que é tu e o Senhor. Ainda mais quando tem mais pessoas junto, né? A gente tem o orgulho, a vergonha, a timidez, não quer se expor, né? As nossas fraquezas. Aí naquele grupo familiar foi um dos grupos assim que eu mais fui edificada, porque ali eu agradeci muito a Deus, né? Que Deus quis ter intimidade comigo naquela noite. Só eu e o Senhor. Afinal de contas, eu tinha acabado de tomar uma decisão por Cristo, né? Totalmente contrariada, porque eu sei que todas as vezes que eu tenho que obedecer ao Senhor, eu fico contrariada. Até hoje eu ainda fico contrariada. Eu ainda sinto assim, né, claramente que a vontade que tem dentro de mim é contrária ao que Deus quer. E eu tenho que me negar para obedecer. E quando eu me nego para obedecer, eu sinto esse crescimento. Porque não é que eu seja melhor, mas é que eu sinto Jesus crescendo dentro de mim. Porque Ele está me vencendo, né, Marcelo? Então, eu fazia o grupo familiar com o videopão. Que beleza. E esse material videopão serve de auxílio para você, justamente o que acontecia nesse momento. A Magali não tinha uma pessoa mais experiente, não tinha uma pessoa para auxiliar ela. O que aconteceu? Tinha um auxílio preparado pelo Senhor, o videopão, que é exatamente o seguir da agenda, sendo direcionado pelo vídeo, já ali programado com a oração inicial, o momento do orar, ler, o louvor, o compartilhar da palavra, o momento do testemunho antes do compartilhar, depois tem ainda o testemunho e compartilhar, depois ainda tem ali mais uma nutrição, né, que a gente tem depois ali junto, e a oração final, o compartilhar em grupos e a oração final. Então, o videopão conduz você na agenda que o Senhor já nos colocou, nos deu aí, determinante. Mas por que agenda? Bom, a agenda está aí e é uma orientação que o Senhor nos dá para que a gente consiga fazer com que o Espírito Santo de Deus venha fluir naquela reunião. Então, é por isso, irmãos, que nós temos a agenda. Não é porque nós estamos... Não tem que ter regra. Não tem regra. Pelo contrário. O que tem é um quebrar das barreiras, das razões e dos sofismas humanos para que o Espírito se libere naquele lugar. E o videopão vem como auxílio para isso. Né, Magali? Está aí, então, a Magali fazendo o grupo familiar através do videopão. Editora Vento Sul,
melhor de Deus pra você. Editora Vento Sul, levando vida pra você.